Eu acho que vai ser só vocês, porque Gabi disse que hoje não ia poder assistir. Camila vai vir só mais tarde. Então, eu acho que já dá para a gente começar. Só ver aqui. Tá faltando a Ananda. A Ananda chegou. Não. A Ananda. Mas acredito que já dê para a gente começar. Bom, gente, o nosso assunto de hoje é calorimetria, né? É um assunto que, inclusive, vocês já viram comigo, né? A Nanda acabou de chegar. Vocês já viram comigo essa parte de calorimetria, né? Foi uma das primeiras aulas da gente na turma de oficiais. Mas eu acredito, né, que mesmo assim, ainda tem alguma dúvida, ainda tem alguma coisa pendente ali que a gente pode sanar na aula de hoje, tá? Então eu pensei em fazer um breve resumão sobre a calorimetria, tá? Colocar todas as fórmulas, tudo que a gente vai precisar de fato para conseguir resolver uma questão de calorimetria e depois a gente parte para as questões aí para ficar mais claro tudo, tá? Então vamos lá, vamos começar. Seguinte, só para reforçar, né? A gente vai estudar o calor, né? Então, uma coisa interessante que eu sempre gosto de falar é o seguinte: a calorimetria ela é dividida em duas vertentes, tá? Ela é separada aí em duas vertentes. Por que duas, professor? Porque a gente tem dois tipos de calor, né? A gente tem o calor que eu chamo de sensível, né? Ó, o calor sensível. E eu tenho o calor latente, né? Ó, o calor latente. A diferença das duas é bem simples, né? O calor sensível, ele envolve a mudança de temperatura. Então, toda vez que um corpo mudar de temperatura, ele está associado ao calor sensível, né? Mudança de temperatura, tá? Já toda vez que o corpo mudar de estado físico, ou seja, ele está no sólido, vai para o líquido, sai do líquido, vai para o gasoso, ou vice-versa, né? A gente vai ter o chamado calor latente. Então, calor latente é a mudança, ó, de estado físico, né? Ó, beleza, professor. Então, o que eu preciso saber para determinar se é um calor sensível ou se é um calor latente que eu estou analisando? Você vai analisar primeiramente a temperatura, tá? Eu vou olhar para a questão e vou pensar: esse corpo, nessa temperatura, ele está em que estado? Sei lá, está no estado líquido, tá? Quando a questão disse que aumentou a temperatura até um certo valor, eu tenho que pensar no seguinte: houve mudança de estado? Porque se não tiver, né, tido mudança de estado, a gente só tem naquele momento calor sensível. Agora, se em algum momento, durante a mudança de temperatura, houve uma mudança de estado, aí a gente já deve olhar com olhos mais críticos. Por quê? Porque possivelmente exista a possibilidade da gente ter tanto calor sensível como calor latente, né? Porque durante a mudança de temperatura pode ter acontecido do corpo ter mudado de estado em algum momento, né? Então, a primeira coisa que eu sempre vou analisar numa questão de calorimetria, que você perceba que ali
existem indícios de calorimetria, é a temperatura. Você sempre vai analisar. A não ser que a questão te peça a temperatura, né? Aí vai ser outra história. Mas até então, a gente sempre vai olhar, vai analisar a temperatura da questão. Se aquele corpo vai ter mudança de estado, se aquele corpo vai ter somente mudança de temperatura, porque quem vai dizer isso não é o contexto da questão. A questão não vai em nenhum momento chegar para você, um bloco de gelo derreteu, virou água. Tem questões que falam isso, mas tem questão que não fala. A questão vai simplesmente chegar para você e vai dizer, um bloco de gelo está a menos 20 graus e foi submetido até uma temperatura de 60 graus. Né? A gente sabe que menos 20 ele é sólido. Passou de zero, ele se torna líquido. Então, a gente teve uma transição aí no meio. Né? Então, a gente sempre analisa a temperatura. Tá? Segunda parte a analisar é a questão da fórmula de cada tipo de calor. Porque a gente tem aqui dois tipos de calor diferentes. Então, consequentemente, a gente vai ter duas fórmulas diferentes. Né? O calor sensível, ele está associado a três grandezas importantes, que é a massa, óbvio, né? Porque o calor ele só vai ser transmitido a partir da matéria de qualquer corpo, então o corpo tem que ter massa, obviamente, né? Ele também depende de uma constante que a gente vai chamar, né, de C, de calor específico, né? E, obviamente, ele vai depender da nossa temperatura, tá? É assim que a gente determina aí o calor sensível. É com essa fórmula, que a gente geralmente chama de Ki-macete, né? A gente vai achar aí, a quantidade de calor sensível que aquele corpo ele vai receber ou que ele vai ceder. Lembre que calor é transferência de energia. Então, eu tanto posso receber esse calor, como eu posso ceder esse calor, doar esse calor, tá? Geralmente a gente associa, a calor positivo e o calor negativo, né? Positivo é quando recebo calor. Quando é negativo é porque eu estou cedendo calor. Cedendo calor, tá? Professor, e Q? O que é que esse Q representa para a gente? Gente, Q não é o calor, Q é a quantidade de calor. É a quantidade de calor. Tá, M, como a gente sabe, né? É a nossa massa. É a nossa massa. C é o calor específico, específico. E delta T é a variação da temperatura, né? Temperatura, tá? Então, geralmente a massa ela é medida em gramas, o calor específico em calorias por grama graus Celsius. E a variação da temperatura, ela tanto pode ser em Celsius como pode ser em Kelvin, porque a gente aprendeu que a variação da escala Celsius é a mesma da variação da escala Kelvin, tá? E a quantidade de calor, gente, ela vai ser medida, em calorias, em cal, tá? Já o nosso calor latente, ele vai ter aí a fórmula conhecida como quimolesa, né? Ou quimole, né? Essa fórmula ela expressa para a gente a quantidade de calor latente do corpo, né? Então, Q é a quantidade de calor, de novo, não é o calor, é a quantidade de calor, tá? Quantidade de calor. M é a massa. M é a massa.
E L, aí sim, L é o calor latente, tá? É o calor latente, certo? Então, só para reforçar novamente, massa gramas, calor latente, calorias por grama. Então, a quantidade de calor é em calorias, tá? Não importa qual o tipo de calor, eu vou sempre ter esse calor aí em calorias, principalmente quando a massa for grama e o calor específico ou o calor latente já estiver em calorias, tá certo? Beleza, professor. Isso daí eu sei, isso aí é simples, né? Isso aí é fácil da gente decorar, é fácil de lembrar. Realmente é simples. O problema é o seguinte, as questões, elas não vão trazer a informação simples para a gente. Ela vai trazer um linguajar, uma palavra difícil para confundir a nossa cabeça, né? Uma informação ali que geralmente a gente não aprende na sala de aula, né? Por exemplo, imagina que a questão ela quer falar sobre temperatura, sobre a relação entre a temperatura e o calor, mas ela usa uma palavra chamada de capacidade térmica, né? Isso daí é outro assunto importante dentro da calorimetria. Ela vai dizer, por exemplo, que a capacidade térmica da água é muito grande. E aí, o que é essa capacidade térmica, né? Capacidade é uma forma da gente pensar em quantidade, né? Em conseguir suportar. E térmica está relacionada à temperatura. Então, na verdade, a capacidade térmica ela está ligada à quantidade de energia que você vai ter ali, a quantidade de calor, tá certo? Fazendo com que a temperatura do corpo venha a ser alterada. Então, por exemplo, quando eu falo a capacidade térmica da água é alta, eu quero dizer que a água ela tem que receber uma quantidade de calor muito grande para conseguir mudar a sua temperatura. Então, por isso que eu vou dizer que a capacidade térmica da água é grande. Agora, se eu disser para você, mas a areia tem uma capacidade térmica baixa. Isso quer dizer o quê? Que com pouco calor ela consegue trocar de temperatura mais rapidamente, né? Exemplo disso, a gente vai na praia, a gente toca na areia, né? Fica descalço, vai na areia, tá pegando fogo. Quando vai para a água tá gelada. Tem explicação isso? Já que ele está recebendo praticamente a mesma quantidade de calor, né? Só existe uma coisa que explica isso. É a capacidade térmica do material. Cada material apresenta uma capacidade térmica diferente, tá? Então a gente vai calcular essa capacidade térmica a partir dessa fórmula, ó. C, capacidade térmica, é a quantidade de calor sensível, obviamente, porque a gente está falando de temperatura, então não posso associar a capacidade térmica com o calor latente, tá? Tem que ser com o calor sensível, dividido, ó, pela variação da temperatura. Essa é uma das formas de a gente determinar o nosso calor, aliás, a nossa capacidade térmica. Por que eu falo isso? Porque, ó, se a gente pegar esse calor sensível aí e botar na fórmula do jeito que a gente calcula ele, eu vou ficar com a seguinte situação aqui, ó. C é igual calor sensível, que é massa, calor específico vezes a variação da temperatura, dividido pela variação da temperatura. Olha que interessante. Se eu cortar a temperatura com a temperatura, já que é a mesma coisa, eu vou acabar tendo que o calor específico, aliás, a capacidade térmica do material
é a massa vezes o calor específico dele, tá? Isso aqui é um Czinho. Tá? Ó, é um Czinho, aqui é um Czão. Tá? Então, essa fórmula aqui, ela também nos mostra que a capacidade térmica, ela depende do calor específico do material. Então, como a gente sabe que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor específico da areia, por exemplo, né, ó, da areia, é 0,39 calorias por grama grau Celsius, a gente percebe que realmente a água vai apresentar uma alta capacidade térmica, porque o calor específico da água é grande, né? E o calor específico da água está justamente na ideia de que ela precisa de mais calor, né? Precisa de mais energia, tá? Um exemplo bem prático. Pega um pouquinho de álcool, bota na tua mão e pega a mesma quantidade de álcool que você colocou na mão e bota na outra mão, você bota água. O que você vai perceber? Que o álcool vai evaporar rapidinho. Vai dar um minuto, já não vai ter mais álcool. Na outra mão, a água vai passar o dia todinho e ela não vai evaporar nunca. Por quê? Porque o calor específico, né, da água é muito alto. Então, ela precisa de muita energia, de muita troca de calor para que a gente aumente sua temperatura. O álcool não. A capacidade térmica dele é muito baixa. O calor específico dele é muito baixo. E ainda tem que o ponto de ebulição dele é muito baixo. Então, tudo isso influencia na evaporação dele rapidinho. Tocou no objeto que troca de calor, ele evapora. Tá? Tá claro, Professor, gente, daqui? Fala. professor, professor, Fala, pode tá dando falar. para me ouvir? Tô ouvindo. Nessa questão da água e da areia aí, de calor específico, não sei o quê. É por isso que tem a brisa marítima? Isso, perfeito. Né? A brisa marítima e a brisa terrestre é devido à capacidade térmica do material. Por quê? Vamos lá. A água tem um alto calor específico, ou seja, uma alta capacidade térmica. Então, ela vai demorar muito para aquecer. E aqui acaba tendo um ar, o quê? Mais frio. E esse ar frio, ele é denso, concorda? Quando a gente tem agora a areia com a alta temperatura, a gente tem o ar quente, e o ar quente é menos denso. Então, a gente acaba criando uma diferença de pressão do ar na água e na areia, e por isso que os ventos acabam sendo ou jogados do mar para a terra, ou o vento da terra para o mar, dependendo de como está a pressão naquele local, ou seja, de como está a temperatura naquele local. Essa diferença de temperatura faz gerar, assim, as brisas marítimas e as brisas terrestres, justamente por causa da nossa capacidade térmica. Tá claro? Oh, perfeito, obrigada. Show. Ó, Professor, fala. ali na fórmula da capacidade térmica, a primeira que você colocou, o QS significa o quê? Calor sensível. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Eu vou botar aqui só para fixar. Calor sensível. E aqui, variação da temperatura. Tá? Então, por exemplo, gente, qual seria a unidade de capacidade térmica? A unidade da capacidade térmica seria calorias por grau Celsius, tá? Já que a gente está falando de calor por temperatura, então calorias por grau Celsius. Essa é a unidade da capacidade térmica. Às vezes as questões elas nem falam de capacidade térmica, elas só falam da unidade da capacidade térmica. Aí a gente tem que saber que é calor dividido pela temperatura, calorias por grau Celsius. Ou calorias por Kelvin. Mas é mais fácil ser grau Celsius. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Professor,
Então, peraí, vamos lá, vamos recapitular aqui a minha mente. Se eu tenho dois tipos de calor, isso quer dizer que um corpo ele pode estar submetido a esses dois tipos de calor. Não pode? Pode. É isso aí que a gente vai observar quando for calcular o calor total, ó, do corpo. Tá? Esse calor total, ele pode ser um calor de absorção, né? Ó, de absorção. Ele está absorvendo calor, ele está recebendo calor. Absorção. Ou também pode ser um calor de relacionado a doar, a doação de calor, né? Ou doação, ó, do calor. Então, como eu falei para vocês, a gente pode ter situações em que o calor ele seja ele seja analisado de diversas formas diferentes, né? Então, o calor total, o QT, né? O QT ele vai ser o calor sensível mais o calor latente mais a quantidade de calor que existir. Ó, pode existir 3 calores sensíveis, pode existir 3 calor latente, enfim, pode existir diversos calores em uma situação só. E a gente vai fazer um exemplo que mostra justamente essa relação do calor total, ó. Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui um bloquinho de gelo a menos 20 graus Celsius, tá? E eu forneço calor a esse bloquinho até ele chegar em 60 graus Celsius. Eu quero que vocês calculem a quantidade de calor recebida por esse bloquinho de gelo, que estava a menos 20 e foi até 60. Né? Então, eu vou botar aqui, ó. Calcular o calor recebido pelo bloco de gelo. Então vamos ao nosso bom senso. Vocês acham que quando o bloco chegar a 60 graus, ele vai continuar sendo um bloco de gelo? Obviamente que não, né, gente? Obviamente que não, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu sempre gosto de usar uma técnica que eu aprendi, né? Inclusive eu aprendi isso com um professor meu antigo, bem antigo mesmo, da época ainda da segunda série do ensino médio, que ele me mostrou que a melhor forma de fazer uma questão que envolve uma variação de temperatura muito grande é você usar o método dos quadrados, né? Eu até mostrei isso na sala, naquele dia que eu dei calorimetria. Os métodos dos quadrados consistem em a gente montar quadrados e cada quadrado desse vai corresponder a uma temperatura. Então, o primeiro quadrado, a gente coloca sempre a temperatura inicial, menos 20 graus Celsius. O segundo quadrado, ele vai até a temperatura crítica do objeto. Como assim? Ele vai até a temperatura onde a gente consegue observar que aquele objeto ele vai mudar de estado.
Então, por exemplo, o bloco é gelo feito de água. E a gente sabe que em menos 20 graus Celsius, o bloco está sólido. O gelo é sólido. Até que temperatura esse bloquinho ele começa a derreter e virar líquido? É o ponto de fusão, não é? O ponto de fusão, que é justamente relacionado à mudança de estado físico. Então, o segundo bloco, ele vai, chegar até a temperatura crítica dele de sólido, ou seja, 0 graus, né? Celsius, tá? Gente, chegou em 0, a mudança começa a acontecer. E essa mudança ela acontece, mas não há mudança de temperatura. Isso é uma característica muito importante do calor latente. Existe dois tipos de calor, por quê? Vou botar uma observação aqui em cima. Por quê? Porque, na mudança da temperatura, não há. Peraí, troquei aqui. Rapidinho. Na mudança de estado, não há mudança na temperatura, tá? Então, toda vez que um corpo mudar de estado, a gente não vai ter mudança de temperatura. Consequentemente, a gente vai ter outro quadradinho aqui, que vai representar a mudança de estado, A mudança de estado acontece, em 0 graus. Mudança de estado. Esses dois quadradinhos aqui representam, a mudança de estado. Mudança de estado. Tá? Que a gente vai chamar de fusão, né? Porque vai sair do sólido e vai para o líquido. De 0, que nesse ponto aqui já houve a mudança de estado, ou seja, a gente já tem o gelo líquido, né? Que era gelo e agora virou água. A gente vai até a temperatura onde ele consegue chegar no líquido, ou seja, em 60 graus, esse gelo está líquido, né? Esse bloco aí ficou líquido e não passa do líquido, porque só vai passar do líquido se passasse de 100 graus, né? Então, o último quadrado é a última temperatura. 60 graus Celsius. Então, a gente tem de menos 20 até 0 um tipo de calor, que é o calor que só envolve a mudança de temperatura, vou chamar de calor sensível, tá? Calor sensível. Eu vou botar 1. Por que 1? Porque daqui para cá a gente tem outro calor sensível, que vai de 0 até 60. Eu vou chamar de calor sensível 2. E a mudança de estado vai me dar um calor, latente, né? Um calor latente. Ou seja, gente, quem é o calor total desse corpo, né? O calor total recebido por esse bloquinho de gelo, que estava em menos 20 e chegou até 60, é o calor sensível 1, que é quando ele ainda está sólido, Aqui ele ainda está sólido, né? Mais o calor latente, que é quando acontece a fusão, a fusão, mais o calor sensível 2, que é quando ele já está, na fase líquida, né? Ele já é um líquido, né? Então, eu só preciso determinar qual é o valor de cada calor desse
e achar o calor total. Isso aqui, gente, cai muito nas provas, muito, tá? Muito, muito, muito. Para descobrir o calor sensível, a gente usa essa fórmula. Para achar o calor latente, usa essa. Para achar o sensível, usa aquela de novo, né? A única coisa que vai mudar praticamente é a temperatura e o calor específico, porque o calor específico do gelo, do sólido, não é o mesmo calor específico da água líquida, tá? Mas fora isso, o resto vai se manter a mesma coisa. Aí, soma todo mundo, acha o calor total. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Dúvidas? Show? Professor, peraí, professor. Fala. Aquele QN ali em cima é o quê? Ali, calor total do corpo. É É. quantos calores ainda tiver aí para mim conseguir achar o calor total. Tá. Então ele Tá? pode repetir, né? QS, É, QL. pode. Como você viu aqui, ó, calor sensível é 1, calor sensível é 2. Aí eu podia ter QL1, QL2 e assim por diante, tá? Bom, se eu consigo receber calor e ceder calor, então a gente vai entrar numa situação em que eu posso trocar calor. De calor, né? E para mim trocar calor é bem simples. Espera aí, gente, caí aqui. Estão me ouvindo ainda? Sim. Espera aí, caiu aqui. Oxe. Cadê eu? Ah, tô aqui. Voltou mais ou menos. Na verdade, eu vou tentar transmitir com o notebook aqui, porque meu celular simplesmente desligou sozinho. Acho que ele descarregou. Simplesmente descarregou. Ele tava na tomada carregando, mas descarregou. Tipo, acho que não carregou ele. Eu vou deixar ele aqui carregando, a gente continua por aqui. Tá dando para ver legal essa parte aqui? Acho que essa outra parte aqui não vai dar para ver, mas aí depois eu tiro foto. Tá? Tá dando para ver aqui? Tá tranquilo, O áudio também tá legal? Tá, né? Tá, Não tá tão bom, mas acho que vai dar certo. Vamos lá. Ó. Quando é que eu tenho troca de calor? Geralmente, as questões que envolvem troca de calor são questões que vão envolver uma coisa chamada de calorímetro. Ó, calorímetro. O que é um calorímetro? É basicamente um recipiente em que eu coloco dois corpos aqui dentro e esses corpos, eles não sofrem nenhuma influência externa que atrapalhe a sua troca de calor. Ou seja, a troca de calor aqui ela é mútua.
ela acontece isoladamente. A gente tem aqui no calorímetro um sistema isolado, ó. Um sistema isolado. E esse sistema isolado, ele acaba gerando uma conservação, ó, conservação de calor. Ele acaba gerando uma conservação de calor, tá? Essa conservação mostra para a gente o seguinte, que a somatória da quantidade de calor trocado vai ser igual a zero. Por que, professor, igual a zero? Porque se um recebe, o outro o quê? Doa. Se um doa, o outro recebe. Ou seja, a troca de calor aqui, né, vai ser mútua entre eles, não vai ter nenhuma variação de calor. Então, o que um recebeu, o outro doou e acabou. Por isso que a gente chama de conservação de calor, porque o calor se conservou. Tudo que eu tinha para dar, eu dei. Tudo que o outro tinha para receber, ele recebeu. Pronto. Isso acaba gerando aqui, ó, aqui a somatória é o calor do corpo 1, eu vou chamar aqui corpo 1 e corpo 2, tá? Ó. O calor do corpo 1 mais o calor do corpo 2, tudo isso é igual a quem? A zero, né? Ou seja, se eu pegar esse mais aqui e passar para cá, negativo, eu vou ter que o calor 1 é igual a menos o calor 2. Para a gente, isso daqui representa o quê? Para a gente representa que Q1 está cedendo Q1 está recebendo calor, porque ele é um calor positivo, e Q2 ele está cedendo calor, porque é um calor negativo. Então, o que um cede, o outro recebe. Por isso que a gente chama de conservação de calor, né? E mais, outras grandes questões, elas vão envolver essa conservação. Aqui, ó. Essa análise aí que a gente vai fazer, tá? Geralmente a gente sempre vai analisar dessa forma aqui para achar alguma informação que a questão pedir. A questão pode pedir, por exemplo, calcule o calor específico de tal substância. Usando essa fórmula da troca de calor, você encontra. Calcule a temperatura final do sistema, né? Pego lá um copo com água, pego lá uns bloquinhos de gelo e ele quer saber qual é o valor da temperatura após a mistura da água com gelo. Aí eu vou usar essa fórmula aqui para encontrar essa temperatura final. E assim a gente vai montando a nossa ideia de que eu posso, de qualquer forma, encontrar o calor, encontrar a temperatura, encontrar o calor latente, né? Outra coisa que eu queria reforçar é o seguinte. Cada mudança de estado apresenta um calor latente diferente. Acho que todo mundo sabe disso, mas eu vou só para reforçar, né? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, né? Todas essas transformações vai ter um calor latente diferente. Calor latente de fusão, calor latente de ebulição, calor latente de condensação, calor latente de solidificação, tá? Então, cada transformação vai ter o seu calor latente específico. Geralmente, vai ter só dois, o calor de fusão e o calor de ebulição. O condensação e o solidificação é o negativo da ebulição e da fusão. Por exemplo, o calor latente de fusão da água é 80.
O calor latente de solidificação da água é menos 80, porque eu estou fazendo o sentido contrário. O calor latente de ebulição da água, eu acho que é 540. O calor latente de condensação da água é menos 540. Então, esses dois aqui, ele é sempre o negativo dos de cima. Tá? Tudo certo, gente? Professor, Fala. a somatória da quantidade de calor, Certo. quando ela é igual a zero, é um tipo de equilíbrio? Isso é equilíbrio, né? Em tese, a conservação de calor é o equilíbrio, né? Ó, se está conservando, está em equilíbrio, tá? Ó, está em equilíbrio. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Deixa eu só pegar outro celular aqui para tirar uma foto rapidinho para não perder o que está no quadro. Acho que sim. Acho que sim, eu espero que sim, sabe? Pronto, consegui tirar a foto aqui. Só enviar aqui pro meu WhatsApp, eu mando para vocês, tá? Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui do quadro, ó. Posso apagar? Pode. Posso, né? Eu tirei foto, eu mando para vocês aí. Bom, gente, junto com tudo isso, a gente pode perceber o seguinte: como calor é energia, né? E energia é trabalho, então tudo que envolve calor acaba contendo também o que chamamos de potência, né? Potência é a rapidez com que um corpo troca de calor. Então, quanto mais rápido ele trocar de calor, maior é a sua potência, né? Então, por exemplo, por isso que ar-condicionado, chuveiro elétrico, né? Todo o equipamento que a gente coloca na tomada e ele fornece calor para a gente, ele vai ter uma potência alta, tá? Ele vai ter uma potência alta porque ele vai estar ali trabalhando em cima de transformar energia elétrica em energia térmica, em fornecer calor para a gente, tá? Então, isso acaba envolvendo aí o que chamamos de potência térmica. Ó, potência térmica, tá? Como eu falei para vocês, potência térmica, vou botar só como definição aqui, né? É a rapidez, ó. É a rapidez com que um corpo troca de calor, tá? Então a gente calcula potência, né? Potência térmica é a quantidade de calor
dividida pela variação do tempo, já que a gente falou de rapidez, né? Tô vendo meio que tá encandeando aqui, né? A lâmpada tá meio encandeando aí. Ó, só meu celular carregar um pouquinho aí, eu tento conectar de novo aqui vocês. Tá? Então, a potência é o calor dividido pelo intervalo de tempo. Vamos lembrar que o calor ele vai ser medido na fórmula de potência em joule, tá certo? Ó, não é em calorimetria, né? Aliás, não é em calorias, é em joule. E o tempo é em segundos. Então, isso acaba nos dando que a potência ela é medida em joule por segundo, né, no SI, ou na unidade conhecida por todos, que é watts, né? Ou watts, ou watts, né? Do jeito que você quiser falar, não importa muito não. O importante é você entender a unidade, tá? Então, essa potência, ela para ser watts, eu tenho que ter o calor em joule e o tempo em segundos, tá? Eu não posso ter o tempo em outra unidade, eu não posso ter o calor em outra unidade. Então, professor, e como é que a gente vai transformar de calorias para joule, né? É só a gente lembrar de uma relação aqui, ó, bem basiquinha. A cada uma caloria, a gente tem 4,2 aproximadamente, tá? Isso aqui não é um valor fixo. Cada questão ele pode dar o valor diferente, mas nada ultrapassando aí a margem muito grande. Mas eu voltei aí que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, tá? Então, se eu quiser transformar de joule para caloria, eu divido por 4,2. Se eu quiser transformar de calorias para joule, eu multiplico por 4,2, tá? Então, essa é a nossa relação aí entre joule e caloria. Boa noite, Muralha. Boa noite. Quem é? Camila, é? É. A voz é inconfundível. Oh, obrigada. Tá? Problemas técnicos aqui, a gente tá meio que no na tela do computador aqui, na câmera do notebook. Meu celular descarregou do nada. Tá tudo dando errado hoje, mas a aula continua, porque a gente é assim. Eu ainda cheguei atrasada. Eu não sei se o negócio da voz ser inconfundível é bom, mas obrigada, viu? Nada, é bom que é, né? Tá? Tranquilo, gente? A questão de potência. Tudo beleza? Tá sim, pra mim tá. Sim, né? Sim? Pronto. A gente pode associar, na verdade a gente pode não, a gente associa que potência, né? Ela está relacionada com o fluxo. Então, por exemplo, o fluxo de calor é a mesma ideia da potência. É a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Ó, isso daqui é o fluxo de calor, que também geralmente é medido em watts. Porém, às vezes, as questões, quando falam de fluxo, elas não gostam muito de dar esse fluxo em watts. Elas vão dar o fluxo em calorias por segundo, para tentar diferenciar da potência, né? Então, por exemplo, é watts quando o calor for em joule e o tempo for em segundo. Porém, esse fluxo ele pode ser medido, né, em calorias por segundo, quando o calor for em calorias e o tempo estiver em segundos. Aí eu posso ter aí que o fluxo é em calorias por segundo, tá? Então eu vou ter aqui... Oi? Qual é a diferença de fluxo de calor e troca de calor? Nenhum, é a mesma coisa. Porque a troca de calor, ela acontece, né, da forma que eu
que tenho a maior temperatura, vou trocar calor para o corpo de menor temperatura. Aí o fluxo, ele envolve o tempo que eu vou fazer essa troca. Então, na verdade, a diferença do fluxo para a troca de calor é só a questão do tempo associado. Porque troca calor, ele pode passar o dia todo e ele vai trocar calor. Mas o fluxo não, o fluxo acaba envolvendo o tempo. Então, quanto mais rápido ele trocar calor, maior é o fluxo. Quanto mais lento ele trocar calor, menor é o fluxo. Tá claro isso? Professor, eu não entendi, não. Oi? Eu não entendi, não. Eu acho que falhou aqui para mim. Tá. Potência e fluxo é a mesma coisa? Vamos lá. Troca de calor é o ΔQ. É a variação de calor. É a mudança, é a troca que o calor vai ter, certo? Então, ΔQ é a troca de calor. Troca de calor, tá? O fluxo de calor é a troca de calor junto com o tempo necessário para acontecer a troca de calor. Então, só a troca de calor, ela pode passar o dia todo trocando de calor. Vai continuar sendo apenas uma troca de calor. Mas o fluxo, ele envolve o tempo. Então, por exemplo, se eu passar 1 minuto trocando calor, eu tenho fluxo de calor. Se eu tenho 1 hora trocando calor, eu vou ter o fluxo de calor. Então, o fluxo é o tempo necessário para trocar de calor. E a troca de calor é apenas a relação entre um corpo que está com a temperatura mais alta para um corpo que está com a temperatura menor. Entendeu? Então, troca de calor é você trocar energia. E fluxo é trocar energia com o tempo associado. Então, a diferença é essa, que o fluxo tem tempo e a troca de calor não tem. Entendeu? Entendi. Mas, então, fluxo e potência é a mesma coisa? Fluxo e potência são as mesmas coisas, isso. Fluxo e potência são as mesmas coisas. Tá? Até porque as fórmulas são as mesmas, ó. As fórmulas são as mesmas. Tá? Então, fluxo de calor é a mesma coisa que potência térmica. Tá? A diferença entre elas é só a nomenclatura. Que um eu chamo de potência, outro eu chamo de fluxo. Mas a ideia dos dois é a mesma. É o tempo associado à mudança, né, à troca de calor. Se eu troco de calor mais rápido, o fluxo é maior. Se eu troco de calor mais lento, o fluxo ele acaba diminuindo. A mesma coisa da potência. Se eu tenho uma potência alta, é porque eu estou trocando calor mais rápido. Se eu tenho uma potência baixa, é porque eu estou trocando de calor mais devagar. Tudo certo? Tudo certo. Ok. Bom, esse é o fluxo que envolve calor e tempo. Porém, um cara querendo complicar a nossa vida, né, inventou uma lei chamada de Lei de Fourier. Ó. A Lei de Fourier, ela diz que o fluxo ela não vai depender apenas da quantidade de calor. Ela vai depender de outros fatores. Como cada material vai apresentar uma condutividade diferente, então eu posso ter materiais que são bons condutores, então o fluxo vai ser maior, e materiais mais condutores vão ter um fluxo menor, obviamente, né? É só pegar o exemplo aqui bem rápido. Tu pega numa parte de metal que está perto de você e pega numa parte de borracha ou madeira que está perto de você, você vai sentir temperaturas diferentes, mas isso é apenas uma sensação. Porque, na verdade, o fluxo foi diferente. Então, você trocou de calor mais rápido. Por isso que você sentiu a temperatura, por exemplo, da parte de metal, menor do que na parte de madeira ou na borracha. Madeira e borracha são mais condutores, então o fluxo é menor. Você vai botar a sua mão e vai demorar muito tempo para perceber a mudança de temperatura. Por quê? Porque a troca de calor é menor. Já no metal,
a troca de calor é mais intensa, o fluxo é maior, porque a condutividade do metal é bem maior do que a condutividade da madeira ou da borracha. Então, o material influencia no fluxo do calor, tá? É por isso que a gente tem uma constante chamada K. A constante chamada K é a condutividade, ó, térmica, tá? Cada material vai ter a sua condutividade diferente. O fluxo, ele também depende, ó, o fluxo também depende da área do material. Então, corpos que têm áreas maiores, eles vão ter fluxo maior, porque eu vou ter mais contato no objeto, né? O fluxo, obviamente, também depende da mudança da temperatura. Então, quanto maior for a mudança de temperatura, maior é o fluxo. Isso explica o porquê que a gente queima a mão no gelo. Quando a gente toca no gelo, a diferença de temperatura é tão grande que o fluxo de calor pode chegar até ser maior do que você colocar a mão no fogo. E isso vai fazer com que sua mão ela acabe queimando, tá? É tudo devido ao fluxo de calor. E também, ó, o fluxo está ligado ao comprimento, né? Corpos que têm comprimentos grandes, o fluxo ele tende a diminuir. Por quê? Porque lembra que a gente tem um processo de condução, de transmissão de calor chamado condução. A condução acontece de partícula para partícula, então o fluxo vai demorar muito nesses corpos, né? Quando o corpo tem uma área maior, né, ele vai ter mais contato com a troca de calor, então, consequentemente, o fluxo vai ser menor. Então, a gente pode até falar assim, que o fluxo ele é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional ao comprimento. Corpos maiores em comprimento têm um fluxo menor. Corpos maiores na sua superfície, na sua área, têm um fluxo maior, tá? Isso é o que a gente chama de lei de Fourier, tá? Aí, geralmente, algumas questões gostam de envolver essa fórmula junto com essa, já que é tudo fluxo, ó. Aí ele vai pedir para você calcular o calor do corpo, né? A partir da lei de Fourier, a partir do fluxo de calor. Então, se a gente pegar essa fórmula e associar essa, a gente vai ter a seguinte, ó. Essa daqui é a fórmula original, né, da lei de Fourier. Ó, quando a gente envolve área, temperatura, né, condutividade. Mas fora essa, a gente também tem essa, que são as mesmas fórmulas, né? Então, ó, se o fluxo também é P, aliás, é Q sobre ΔT e é K vezes A vezes Δθ sobre L, se a gente quiser achar o calor aí, é só a gente pegar o ΔT e jogar para cá. Então, o calor vai depender da condutividade térmica, da área do material, da variação da temperatura, do tempo e do comprimento. Professor, abaixa mais um pouquinho a tela, por favor. Baixa sim. Desculpa, nem tinha visto que estava assim. Tá? Então, o calor ele vai ser determinado também por esses 5 fatores aqui. Ó. Nesse caso aqui é bom porque eu não preciso da massa, eu não preciso do calor específico, eu só preciso das grandezas que estão associadas ao fluxo. K, condutividade, a área, Δθ, temperatura, ΔT é o tempo e L, o comprimento. Tá? Tudo certo? Até aqui? Deixa eu ver meu celular aqui. Tá 16% agora.
Deixa eu ligar ele aqui. Hoje tá com a macaca, viu? O Meet não quis abrir. A sorte foi que a Nanda me salvou. A teoria foi toda no início, Camila. Mas aí você... Mas eu me lasco com isso, viu? Porque eu sempre gosto mais de, tipo, a parte teórica da coisa, entendeu? Porque, tipo, eu quero saber de onde vem essa fórmula, por que eu uso isso? Eu sou ansiosa. Aí qualquer coisa, eu já fico assim, surtando. Mas tá gravando, tá safe. Amanhã, depois da aula do curso, eu vou assistir. Aí qualquer coisa eu pergunto. Tá tudo gravado. A parte introdutória tá tudo gravado. Então você vai lá, assiste, qualquer coisa você me pergunta que dá certo. Valeu. Professor, Oi, pode falar. essas fórmulas aí é tudo pro fluxo, né? Isso. Então, Toda essa parte aqui praticamente é a mesma coisa. Essa parte de potência térmica até aqui é tudo a mesma coisa. certo. Então, para eu saber qual que eu vou ter que usar, vai depender dos dados que a questão me der, né? Perfeito, 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 perfeito. Tudo depende do que a questão te informar. Eu não gosto quando tem muita fórmula, que eu fico toda perdida. Não sei o que eu... É a vida, né, gente? A física só existe mais ou menos 20 mil fórmulas. Professor, esse último Q significa o quê na última fórmula? O último Q aqui, né, é o calor. Oxe, Aqui é o calor. Calor. O que que a gente fez? Vamos lá. A gente pegou o fluxo, que é calor sobre tempo, e igualou com a lei de Fourier, que também é o fluxo. Só que a lei de Fourier, ela diz que o fluxo depende do material. Certo? Então a gente pegou o fluxo que envolve o calor, o fluxo que envolve o material e igualou. Na hora que a gente igualou, a gente achou o calor. O calor é igual a K vezes A vezes delta teta vezes delta T sobre L. Ou seja, o calor ele também pode ser calculado a partir das condições do material, sem exatamente a gente ter a massa nem o calor específico. A gente pode ter simplesmente o calor associado ao material. Pega aqui um pedaço de ferro, pega aqui meu tripé, por exemplo, ó. Pedaço de ferro aqui, ele tem uma área, ele tem um comprimento, né? Esse calor, ele tá ligado a isso. Isso aqui ser metal, a isso aqui tem um comprimento, a isso aqui tem uma área, a mudança de temperatura sofrida por esse corpo, tudo isso influencia no calor, tá? É só outra forma da gente ver o calor, usando a lei de Fourier. Mas isso não é obrigado. Essa fórmula aqui, gente, ela não é cobrada, tá? É só uma forma de, em algum momento, em alguma questão, não tenha dúvida que a gente vai chegar numa situação assim, tá? A gente, pelo menos, já tem a vista, já tem uma noção de como é as coisas. Tá claro isso? tá sim, obrigada. Nada. Eu sei que é confuso, mas a gente tenta, né? Uma hora dá certo. Professor, esse calor, ele independe de ser sensível ou latente? Isso, independe. É o calor trocado, tá? O calor trocado. Tanto Eu faz. acho que eu vou entender melhor nas questões, porque tô confusa. É o calor trocado, tá? Calor trocado pelo corpo. Eu vou tentar procurar uma questão assim, que tenha mais... Ou então eu vou fazer uma questão assim, que tenha esses dados, aí eu trago na próxima aula e a gente faz uma questão para ver como é que poderia cair algo desse tipo aqui. Eu não sei se tem, tá? Eu não sei se tem assim, mas eu vou tentar criar a questão para a gente chegar nessa fórmula aí. Tudo certo? Eu vou tentar conectar meu celular aqui para ver se eu consigo. O Meet não vai, não. O Meet não está entrando nem a pau no meu celular. Eu só consigo acessar pelo Gmail agora. Eu tentar entrar aqui pelo Gmail.
Gmail. Professor, depois tenta desinstalar e instalar novamente, sei lá. Eu já fiz isso 10 vezes, eu já desliguei meu celular 10 vezes. Eu tô quase reiniciando meu celular de vez, formatando ele para ver se volta. Mas assim, o Meet tá pegando pelo Gmail, né? O Gmail funciona. Então, menos mal. Eita, peraí. Foi mal aí pros ouvidos de vocês. Já tentou forçar a parada do aplicativo? Peraí. É o quê? Fala aí de novo. Já tentou forçar a parada? Tipo, vai lá nas Já configurações. forcei, já limpei o cachê, eu já fiz tudo. Não adianta. Então, Mas só mas olha aí, eu vi lá no... Está bem ruim a imagem aqui. Eu vi lá nos comentários do Google, né, da Play Store, que muita gente atualizou e tá dando esse problema também. Possivelmente eu acho que é o modelo, né, ou o modelo celular ou a configuração da atualização. Não sei. Espero que resolvam logo. Se não resolver, eu continuo usando por aqui, pelo Gmail. É o jeito, né? Que eu acho que a ideia do Gmail é justamente, eu acho que começar a pegar o do celular, é só o do celular. É começar a justamente não ter outro aplicativo do Meet. É tipo todo mundo usar pelo Gmail. Deve ser jogada do Google, alguma coisa assim na nova atualização. Eu não duvido nada. Bom, vou tentar continuar aqui pelo celular. Se der pau, eu abro a câmera de novo do notebook. Né? Faz sentido, porque não tinha lógica o Gmail funcionar junto com o mesmo aplicativo, né? Deixa eu só me achar aqui no... Oxi. Procura outra tela minha. Eu já tô aqui já. Eu já tô na outra tela. Olha a diferença da imagem, pelo amor de Deus. Tava horrível aquela outra. Vou apagar aqui. Menino, como ele é tecnológico. Com certeza, né? Tem que ser. Bom, eu vou botar aqui na questão, eu acho que... Não, desculpa. Tá faltando só uma coisa para a gente terminar. O rendimento da troca de calor. Gente, quando a gente envolve potência, a gente acaba envolvendo um conteúdo chamado de rendimento, né? O que é o rendimento? O rendimento é a eficiência da troca de calor. Ou seja, vai ter corpo que não vai conseguir trocar calor perfeitamente, né? Já vai ter outros que vai conseguir, porque tudo depende da eficiência dessa potência, né? Então, o rendimento, né, é a eficiência da troca de calor. Ó, eficiência na troca de calor. Aí, como é que a gente acha esse rendimento? Ficou bem retinho. Como é que a gente acha esse rendimento? A gente vai fazer o seguinte, ó. N é o rendimento. Pode ser calculada de duas formas. Eu posso fazer a potência útil sobre a potência total vezes 100%, né? Porque aí a porcentagem vai me dar a eficiência em porcentagem, tá? Isso aqui é o nosso rendimento, né? Ou eu posso simplesmente calcular o rendimento pela energia. Ó, rendimento é o calor útil dividido pelo calor total, vezes
100%. É as mesmas fórmulas, tá? A diferença é que um envolve potência e o outro envolve o calor direto. Tá, ó. Então, sempre que eu quiser calcular o rendimento de alguma coisa que está envolvendo troca de calor, eu posso fazer a potência útil pela potência total ou o calor útil dividido pelo calor total. Tá? O que é o calor útil e o que é o calor total? Vamos lá, vamos reforçar. Lembra que eu coloquei aqui, o Camila não vai lembrar que a Camila já chegou nas últimas, mas eu coloquei aqui como a gente encontrava o calor total, né? Aí eu botei lá, calor total, tarará, tarará, e lembra daquele bloco de gelo que eu coloquei aqui? Pronto. Aquele ali, aquele calor todo é o calor total. Mas vamos supor que eu peça apenas o rendimento, calcule o rendimento da... Deixa eu pensar aqui numa coisa bem autoexplicativa. Calcule o rendimento do ponto de fusão daquela situação. Então, o calor total é tudo. O rendimento vai ser o calor útil pelo total. O útil é só o calor latente. É só a mudança de estado. Eu não vou pegar o restante, eu vou pegar o calor da mudança e dividir pelo calor total. Isso vai me dar o rendimento ali apenas exclusivo da mudança de estado. Agora, se eu pedisse, calcule o rendimento do corpo ainda no estado sólido. Aí eu vou pegar só o calor do estado sólido e dividir pelo calor total. Estão entendendo a situação que eu estou fazendo aqui? Professor, Fala. a questão ela pode dar tipo só a potência útil, por exemplo, e a questão total e pedir para calcular? Tem a Pode. possibilidade de calcular? Tem sim. Mas aí você substitui, tipo, coloca potência útil em cima e embaixo o calor total, ou você faz um... Ah, esqueci o nome agora. Sistema. Depende do que a questão me der, né? Depende do que a questão me der. Por exemplo, a questão pode pedir a potência dissipada. O que é a potência dissipada? É a potência perdida. Então, a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Ó. Então, eu posso substituir no lugar da potência total, colocar a potência útil mais potência dissipada. Eu posso achar qualquer coisa que eu tenha nas minhas fórmulas. Só basta a questão me dar as informações. E se a questão não me der a informação completa, eu vou tentar ir atrás fazendo justamente um sistema. Tá? Um sistema. Eu posso sim criar um sistema para achar alguma outra informação que eu não tenho na fórmula. Que geralmente todas as fórmulas, gente, elas vêm de sistemas. Tá? Todo sistema matemático, até chegar numa fórmula, ele passou por essas análises aí para conseguir obter os resultados que a gente queria. Né? Então, essa fórmula aqui, ela veio de um sistema. Essa daqui veio de outro sistema e assim por diante. Né? Tudo bem? Eu não entendi, não. Como assim? Eu não entendi. Pera, acho que nem eu deve ter entendido sua pergunta. Repita de novo sua pergunta. Não foi uma pergunta, não. Eu tô falando que eu não entendi. Sim, não Esse negócio de entendeu? rendimento de troca de calor, eu não entendi, não, nada. Sim, o rendimento. O que é o rendimento? Vamos lá. Vamos imaginar que o ar-condicionado... Vamos imaginar uma coisa bem do nosso cotidiano. Imagina o ar-condicionado, né? Não sei se você deve ter um em casa, não sei, mas pensa num ar-condicionado qualquer. O ar-condicionado, ele tem uma potência, tá? Lá na embalagem dele, a gente compra o ar-condicionado de acordo com sua potência. Só que nenhum equipamento ele vai funcionar com a sua potência total. Por quê? Porque parte da sua potência, parte da energia fornecida a ele é perdida em alguma outra forma de energia. É muito mais provável todos os equipamentos eletrônicos terem perdas de energia na forma de calor, porque tudo que a gente acaba colocando na tomada, ele aquece ou resfria. Então, essa potência perdida é o que a gente chama de potência dissipada.
Tá? Então, para a gente saber o rendimento de um equipamento ou de um corpo trocando calor, eu sempre vou associar a potência que ele está utilizando e dividir pela sua potência total. Vamos supor que a minha potência total seja, sei lá, 100 watts, 100 watts, tá? Só que eu só utilizo 50. Então, cadê esse resto, os outros 50? Está perdido em outra forma de energia. Então, para mim saber o rendimento, a eficiência que eu estou tendo na troca de calor, eu vou pegar os meus 50 que eu uso, que é a potência útil, dividir pela minha potência total, que é 100. Quando eu faço 50 dividido por 100, dá quanto? Dá 0,5. Concorda? E 0,5 vezes 100% dá 50%. Então, o rendimento é justamente os 50% que eu estou utilizando agora. E os outros 50% está perdido aí em qualquer outra coisa, mas não é energia. Não é, aliás, não é calor. É outra forma de energia. Tá claro isso? Agora tá claro, agora eu entendi perfeitamente. Pronto. Então, eficiência é o que você está conseguindo fazer agora, utilizando agora. Tá? Aí, no caso, ele dá os dados, né? Ele vai dar os Ele, dados. mas se ele não der a potência, eu vou ter, no caso, que abrir a fórmula, né? Aí eu tenho que abrir a fórmula, aí eu coloco que potência é calor sobre... Por isso que eu coloquei essas duas fórmulas aqui. Porque, ó, potência não é calor sobre tempo. Então, se você bota calor sobre tempo, o tempo cancela, ficando só as quantidades de calor. Então, o rendimento, ele também pode ser calculado como sendo calor útil sobre calor total. Entenderam? Agora eu entendi, obrigada. Nada. Eu já posso mexer mais, abrir mais, mas no momento não precisa. Eu só preciso saber desses dois aí que envolvem o rendimento. Tá? Deixa eu abrir aqui uma questão para a gente fazer, para a gente não terminar também no seco, né? Só no conteúdo. Vou fazer pelo menos uma questãozinha aí para... Espera aí. Tá errado aqui. Uma guia. Lista 2. Vamos lá. Pronto, ó. Questão 1. A primeira questão aí é a questão da EFON. Questão 1. A questão diz assim. Em um recipiente termicamente isolado, 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius e 300 gramas de água a 65 graus Celsius são misturados. Após alcançar o equilíbrio térmico, a temperatura da mistura é de aproximadamente. Olha o que ele quer saber, ele quer o equilíbrio térmico. E o equilíbrio envolve conservação de calor. Eu fiz essa questão já na sala. Você lembra dessa questão? Eu fiz na sala, vocês tiveram no simulado e teve gente que ainda errou. Achei incrível isso. Eu fiz essa questão na sala. Sim, eu fiz ela. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se ela vai dar 26, né? Bom, a gente tem o sistema isolado e o sistema isolado, a conservação na quantidade de movimento. Ou seja, se eu sou... Que quantidade de movimento o quê? Estou perdido aqui. A quantidade de calor é igual a zero, né? Ou seja, o calor do gelo, né? O calor do gelo mais o calor do líquido vai ser igual a zero. Mas eu não posso simplesmente chegar aqui e calcular o calor do gelo e o calor do líquido. Eu tenho que pensar naquele esquema que eu mostrei a vocês do calor total, tá? Do calor total. Então, vamos lá. Quem vai ser modificado? Não é o gelo?
Então, a gente vai começar a fazer os quadradinhos, ó, da temperatura. O primeiro quadradinho é a primeira temperatura. Olha que interessante, é o mesmo exemplo que eu botei aqui. Menos 20 graus Celsius, né? Concorda comigo que o gelo vai derreter? Concordam que o gelo vai derreter? E se esse gelo vai derreter, ele vai chegar até a temperatura zero, que é 0 graus Celsius. Certo? Professor, no zero, não há mudança de fase? Ah, porque ele vai derreter. Então, a mudança de fase requer outro quadradinho com outro zero, que vai indicar justamente que aqui houve uma fusão. Ó. Né? Bom, e o último quadradinho seria da última temperatura. Só que olha que legal, a gente não tem ela. A gente não tem, que é justamente o que a gente quer encontrar. Né? Mas vamos associar os calores que temos aqui nessa situação. Então, vamos lá. Ó, daqui para cá, eu tenho calor sensível, porque eu mudei de menos 20 para zero. Daqui para cá, eu tenho calor latente. E daqui para cá, eu tenho calor sensível de novo, porque eu vou mudar a temperatura. Então, eu vou chamar aqui de calor sensível 1 e vou chamar aqui de calor sensível 2. Por isso que eu disse, nunca calcule direto a quantidade de calor. Faça esse esquema aqui para você saber quais são as quantidades de calor. Sabe por quê? Porque isso daqui é o gelo, ó. E o Q-gelo, a quantidade de calor do gelo, tem 3 quantidades de calores diferentes. Entenderam? Por isso que eu não posso jogar direto na fórmula. Eu tenho que ir analisando as temperaturas. Camila, a primeira coisa que eu cheguei aqui e disse hoje na sala foi o seguinte. Para a gente calcular o calor, para a gente fazer qualquer questão de calorimetria, a primeira coisa que a gente faz é sempre analisar a temperatura do corpo, para saber se está tendo mudança de fase ou para saber se está tendo apenas variação de temperatura. Então, a primeira coisa que eu faço é analisar a temperatura, do jeito que eu fiz aqui. Ó. Analisei as temperaturas. Tá? Então, vamos lá. Calor do gelo é o calor sensível 1. Calor sensível 1 mais o calor latente. Deixa eu só ver aqui se eu não caí. Ah, caí não. Mais o calor sensível 2, mais o calor, isso é o calor do líquido, tá, gente? Cuidado para não confundir com o calor latente. Mais o calor do líquido, que também é um calor sensível, né? Eu vou chamar de calor sensível 3 do líquido, tá? Tudo isso é igual a 0. Ok? Eu vou apagar essa parte aqui para me dar mais espaço, que a gente vai ter que vir para esse outro lado aqui do quadro. Professor, aquele último calor que a gente não tem é o quê? É o calor sensível 2. Que a gente não sabe a temperatura final dele. Que é justamente o que a questão quer saber. Ele quer saber a temperatura final de equilíbrio. Ah, tá bom. A temperatura final de equilíbrio. Tá? Bom, então vamos por partes, né? Vamos por partes. O objetivo da questão é saber quem é a temperatura final. Tanto do gelo quanto da água. Né? Então, primeiro vamos para as informações que a questão nos deu. A questão nos deu que a massa da água, aliás, a massa do gelo, né? A massa do gelo é 100 gramas. E a massa da água, 300 gramas. 300 gramas. A temperatura inicial da água é 65 graus Celsius. O calor específico do gelo é 0,53. O calor específico do gelo é 0,53. Né? E o calor específico da água é 1.
Tá? Se liga aqui também, gente, ó. O gelo, ele só vai ser gelo aqui, ó. No calor sensível 1. Chegou no calor sensível 2, a gente tem a água líquida, tá? Então, quando eu for fazer o calor sensível 2, eu já vou estar associando a água, tá? Calor sensível à água, tá? Outra coisa que um erro que muita gente comete é dizer, eles vão se misturar, então as massas vão somar. Não soma, tá, gente? Não soma. Toda essa parte do gelo vai ser com a massa do gelo. Toda a parte da água líquida vai ser com a água líquida, tá? Por mais que o gelo já tenha se transformado em água, o calor sensível 2 ainda está associado ao gelo, tá? Então eu vou calcular sempre separadamente, eu não vou juntar, ok? Então vamos lá, vamos calcular por partes. Vamos fazer o calor sensível 1. O calor sensível 1 é a massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura do gelo. Calor sensível 1 é igual. Massa do gelo é 100. Calor específico do gelo é 0,53. Variação de temperatura. O final é 0, o inicial é menos 20. Então é 0 menos 20. Ó, cuidado com isso aqui também, tá? O jogo de sinal. Menos com menos mais. Calor sensível 1 é igual. 100 vezes 0,53 é 53. 53 vezes o zero não conta. Menos com menos mais, 20. 53 vezes 20. 53 vezes 20 é 1.060 calorias. Ok até aqui? Tudo certo até aqui? Mais ou menos. Por que mais ou menos? O que foi? É porque eu não entendi direito por que você fez esse do calor sensível do 1. Tipo, você vai fazer em todo? É. O gelo não estava em menos 20? O gelo não estava em menos 20? Uhum. E ele não vai chegar a um ponto em que ele vai derreter e chegar à temperatura final? Sim. Porque a questão quer saber qual é a temperatura final da junção do gelo mais a água. O gelo derrete, obviamente, a água não vai transformar em gelo, concorda? O gelo vai derreter nesse processo de junção. Então, a gente quer saber qual é a temperatura do sistema gelo e água no final. Para saber isso, a gente tem que juntar todos os calores que estão associados ao gelo e à água. Entendeu? Então, o gelo sai de menos 20, passa pela mudança de estado e chega até uma certa temperatura, que a gente não sabe qual é, a gente ainda vai descobrir ela, que é o que a questão está pedindo. A água, ela está em 65 graus e ela vai chegar até a mesma temperatura do gelo, porque ele quer saber a temperatura de equilíbrio dos dois. Tá Então, entendendo? então você tá fazendo tipo descobrindo o calor sensível em cada etapa dos quadradinhos que você fez para depois juntar? Isso. O calor total trocado é isso aqui. Calor sensível 1, que é o gelo. O calor latente, que é a mudança do gelo para a água. O calor sensível 2, que é o calor associado até a última temperatura, que é o que eu quero encontrar. Mais o calor sensível da água, que vai sair de 65 e vai chegar até uma temperatura qualquer, que eu ainda não sei qual é. Tudo isso somando tem que dar igual a zero. Entendi. Entendeu? Então eu vou fazer primeiro quem é calor sensível 1, depois quem é o calor latente, depois quem é o calor sensível 2, depois quem é o calor sensível 3, para no final achar quem é a temperatura. Eu tenho que fazer todo esse processo individualmente. Infelizmente, mas eu tenho que fazer. Tá? Então, ó, achei calor sensível 1. Vou achar agora o calor latente. O calor latente é a massa vezes o calor latente de fusão, né? Que a questão deu. A questão disse que leva muito tempo na hora da prova, infelizmente, mas é o jeito, né? Calor latente é 79,5.
79,5. Então, eu vou ter a massa do gelo, que é 100. Calor latente é a massa 100 vezes 79,5. Isso daí vai dar 7.950 calorias. Agora eu vou achar o calor sensível 2, que é esse daqui, ó. Já o final do gelo, tá? É a massa do gelo vezes o calor sensível, né, o calor específico da água líquida já, ó, tá? Vezes a variação da temperatura. Então, quem é a massa do gelo? 100. Quem é o calor específico da água? 1. Quem é a variação da temperatura? É a temperatura final, que eu não sei, que é o que eu quero encontrar, menos a temperatura inicial, que é 0. Ó. Tá? Ou seja, eu vou só ajeitar aqui. O calor sensível 2 vai ser 100 vezes 1, 100. 100 vezes ΔF. 100 ΔF. Pronto. Isso aqui é o calor sensível 2. Isso aqui é o calor latente. Isso aqui é o calor sensível 1. Já fiz tudo do gelo. Agora eu vou para a água. Calor sensível 3 da água, que é líquida já, né? É a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água, né? Então, ó, eu vou ter aqui massa da água, 300, vezes calor específico, 1. Variação da temperatura é a temperatura final, que é o que eu quero encontrar, menos a temperatura inicial, que é 65. Ó. Então, o calor sensível 3 vai ser 300 vezes 1, 300. 300 ΔF menos 300 vezes 65 vai dar quanto? 300 vezes 75 vai dar... Deixa eu ver aqui. 300 vezes 75... Vai dar... 19.500. Também. Quanto? 19.500. 19.500, né? 19.500. Beleza. Pronto. Como eu não tenho mais nada para fazer aqui, eu vou juntar todo mundo de novo. Calor sensível 1, mais calor latente, mais calor sensível 2, mais calor sensível 3, igual a 0. Aí vai ficar 1.060 mais calor latente 7.950 mais calor sensível 2 100 ΔF mais calor sensível 3 300 ΔF menos 19.500, tudo isso igual a 0. Ó. Então eu vou somar tudo, né? Aqui, ó. Aqui dá 400 ΔF, né? 100 ΔF mais 300, 400 ΔF. 1.060 mais 19.000 mais 7.950 vai dar 9.000, né? Mais 9.000. 9.000 e quanto? 9.010. 9.010 menos 19.500 igual a 0. Aí eu tenho 400 ΔF. Aqui fica menos 10.490 igual a 0. Esse menos passa para cá positivo. Então, 400 ΔF igual a 10.490. O 400 passa para cá dividindo. ΔF é igual a 10.490 dividido por 400. Corta 0 com 0. Vai ficar algo aproximado de
26 graus. 26 graus Celsius. Sara acertou, né, Sara? Gente, essa questão, ela não é considerada difícil. Ela é considerada trabalhosa, certo? Ela é trabalhosa. Ela não é difícil, tá? O raciocínio dessa questão não é um raciocínio difícil. Claro, ela tem muitos passos para chegar a ser trabalhosa. Questão braçaí. Questão braçal. É o jeito. Mas ela não é difícil. Ela só é trabalhosa. Tá? Ficou claro, gente, para todo mundo essa ideia? Se alguém ainda está com alguma dúvida, fala comigo, gente. Fala comigo amanhã, tá? Que aí eu tiro sua dúvida direitinho e a gente esclarece melhor. Mas aula de sexta-feira eu continuo fazendo as questões de calorimetria. Vai esclarecer mais ainda do que vocês já sabem. Tá certo? Tudo certo? Vou encerrar aqui a gravação. Acho que hoje Camila não quer madrugar, não. Não falou mais nada.